Maravilha! Graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor, e nessa nossa jornada, dessa construção, desta grande obra, dessa edificação maravilhosa a qual o Senhor nos tem nos chamado. A todos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar alcançando onde você estiver, esta paz maravilhosa. Nesse momento, é com muita alegria que eu digo aos irmãos que nós estamos no 8º dia da nossa missão. E hoje nós iremos ler o capítulo 22 de Mateus, que é uma das colunas que nós já estamos edificando, já 21 capítulos. Eu te peço até que você possa dar uma olhada nos outros vídeos e seguir do primeiro até o último, porque é um grande presente para a sua vida. E eu quero explicar para que você não fique sem saber, sem entender o que está acontecendo. O Senhor tem me chamado para uma grande obra, a construção de uma grande obra. Ele me mostrou todos os detalhes, são grandiosos, mas Ele me chamou especialmente para iniciar essa jornada árdua, muitas das vezes solitário, muitas das vezes com poucos recursos, mas é assim que a obra do Senhor será edificada. E Ele me mostrou um terreno, um platô, uma área, uma terra muito fértil, um espaço muito amplo, que eu não conseguia ver os seus limites. Ali eu entendi que seria todos os confins da terra, e essa terra boa é o coração do homem. E o Senhor assim me orientou, que era para eu edificar, para eu cavar 4 buracos, para nós edificarmos juntos 4 colunas. E eu perguntei, Senhor, mas que colunas são essas? Que base profunda é essa até chegar na rocha? Ele me disse, meu filho, essas colunas, elas são os 4 evangelhos. Você vai edificar coluna por coluna, evangelho por evangelho, porque sobre essas colunas eu junto com você, eu estarei contigo e muitos estarão contigo. Nós ali construiremos uma base sólida, onde nós edificaremos a igreja de Atos dos Apóstolos, onde Atos dos Apóstolos será dito, praticado, conforme aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado no Evangelho. Nós iremos praticar aquilo que o Senhor nos ensinou na prática. Este é o projeto. Então eu te convido a ficar conosco, porque eu tenho certeza que do jeito que o Senhor tem falado comigo, Ele também falará contigo. E nós estamos seguindo isso por revelação de Deus, um procedimento dentro da profecia do profeta Daniel, a qual ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor. 3 vezes ao dia ele parava a sua vida cotidiana para buscar a Deus. E o primeiro horário é esse agora para mim, né? Às 9 horas da manhã, que é a 3ª hora do judeu. E depois Daniel, como nós paramos ao meio-dia para orar, que é a 6ª hora para o judeu. E depois nós oramos às 18 horas, encerrando o dia, que é a hora 1ª, onde está tendo a transição do dia para a noite, a virada do dia. Todo o labor passou, e outro momento agora está se chegando, que é o momento do descanso. E Daniel, ele obteve muitas vitórias, tanto é que o Senhor já colocou no meu coração nós explanarmos todo o livro de Daniel com detalhes assim que chegar o momento. Então, meus amados, nesta hora, eu venho junto com os irmãos orar para nós lermos a Escritura, a qual eu vou convidar
a você ouvir, a você ler junto comigo na sua Bíblia, para você poder conferir versículo por versículo, para o nome do Senhor ser glorificado. Assim, nós iremos seguindo de passo em passo, porque o Senhor tem nos chamado para esta grande obra. E neste momento, Ele nos faz um convite exclusivo. No capítulo 22, existe um convite exclusivo para aqueles que estão preparados e para aqueles que ainda não estão, que é para todos, não tem discriminação, crendo ou não crendo, servindo ou não servindo, aceitando ou não aceitando, o convite está feito. Este capítulo fala sobre quem é aceito no reino e é formoso, e mostra: dê a César o que é de César. Esse texto é um texto que impacta, porque ele mostra e faz uma pergunta: você já foi escolhido? Muitos são chamados, diz a palavra, mas poucos escolhidos. O que significa na prática? No capítulo 22 de Mateus, nosso Senhor Jesus Cristo nos revela através de uma parábola poderosa quem realmente entrará no banquete do reino. Devemos prestar atenção nesse convite. Além disso, aprenda, junto conosco, através do Senhor Jesus Cristo, a sabedoria ao responder sobre o imposto a César, aquilo que é do mundo. Esta é uma aula com muitas propriedades espirituais, onde vai mexer com o seu interior, como tem mexido com o meu interior. Então eu te convido, neste momento, a fechar os seus olhos, ou ficar em reverência, ou ficar em atenção, para nós lermos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e é apta para discernir todas as coisas. Mas nesse momento, antes de nós lermos, nós vamos orar ao Senhor. Essa é a oração da terceira hora, para que o Senhor fortaleça todas as nossas vidas e nos auxilie no nosso projeto, independente do horário que você esteja assistindo. Essa é a sua terceira hora, o momento, é o momento profético que chegou até você. Não necessariamente às 9 da manhã, mas que este vídeo possa chegar até você e te dar uma nova perspectiva para o nome do Senhor ser glorificado. Senhor Deus, neste momento, nesta manhã, para mim, Senhor, é manhã, 9 horas da manhã, mas para o teu povo é o horário profético do alcance de cada um. Aqueles que te servem, aqueles que estão no meio do muro e aqueles que não te servem. Para aqueles que te conhecem, Senhor, e para aqueles que ainda não te conhecem. Porque o Senhor não faz discriminação de pessoas. O Senhor está fazendo um convite. E o convite do Senhor é para um banquete na eternidade. Por isso, nesta manhã, nós colocamos as nossas causas diante do Senhor. Por isso, nesse horário profético de cada um que está assistindo, nós juntos, Senhor Deus, pleiteamos essas causas e pedimos que o teu nome possa ser glorificado. Opera, Senhor Deus, maravilha, dê alcance, ó Deus, para que muitos possam ver e ouvir, para o teu nome ser glorificado. Assim nós oramos, nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós abriremos a nossa escritura no livro de Mateus, no capítulo 22, e nós leremos a palavra assim. A parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas.
e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados e já mortos, e tudo já pronto, vinde a bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram para o seu campo, outro para o seu tráfego. E outros apoderaram-se dos servos e ultrajaram e o mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolarizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse ao servo: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois das saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés às mãos e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A questão do tributo, verso 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o repreenderiam alguma palavra, e enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentas, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta esfinge e esta inscrição? Disseram-lhes: de César. Então ele lhes diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando, se retiraram. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento,
mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que o Deus vos declarou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. O grande mandamento, verso 34. E os fariseus ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou ao experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Cristo, filho de Davi, verso 41. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Disse-lhes ele: como é então que Davi em espírito lhe chamava Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chamava Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra. Nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado. Maravilhosa palavra, poderosa. Muitas coisas se levantam, mas o Senhor há de ser glorificado. Porque na simplicidade o Senhor opera maravilhas. Vamos orar ao Senhor, porque nós lemos a palavra, e a palavra ela é muito forte, ela faz um trabalho espiritual imenso, ainda mais no dia de hoje, que é um convite. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor pela leitura da Tua palavra e te agradecemos nesse momento profético, que nesse momento está sendo pela manhã, para mim. Mas, Senhor, a hora que qualquer pessoa nesse planeta ouvir, possa ser o seu momento profético também. Eu te peço, Senhor Deus, alcança o coração contrito, alcança o meu coração, a minha casa, a minha família. Me dê suporte aqui, Senhor, e dá suporte aos teus servos ali também, para o teu nome ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós oramos pela leitura da tua palavra e te pedimos, fala conosco um pouquinho, Senhor, para o teu nome ser glorificado. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, é muito claro, hoje, nesse momento de edificação das colunas, não é o momento da pregação. Mas nós não podemos passar desapercebidos sem falar qualquer coisa. Porque assim o Senhor tem me chamado. Não é fácil. Mas a obra não é fácil.
Fácil é estar na presença do Senhor quando nós assim aceitamos. E esse convite eleva a nossa vibração. Esse convite nos traz esperança quando o Senhor mostra as bodas ali no capítulo 22 e fala para mim, fala para você, tudo está preparado. Eu estou com um banquete pronto. Se vista adequadamente e venha. E a palavra fala que muitos dos convidados daquele Senhor, todos eles recusaram e não quiseram ir. E pelo contrário, ainda mataram aqueles que foram buscar de mão em mão, com toda a paciência. Mas o Senhor, o dono daquela boda, dos filhos dele, falou, não, ide por todos os caminhos e buscai todos aqueles que quiserem e enche esse lugar. E a palavra fala que o lugar se encheu. Mas também existe um ponto muito interessante, que no meio daqueles que estavam ali, havia um que estava inadequadamente penetrado na boda, nas bodas ali. Mas o olhar daquele Senhor era atento, e ele percebeu, as pessoas não perceberam a astúcia do adversário ali agora. Mas o Senhor que vigia numa torre como um sentinela, viu e bradou, quem é você? Porque tu não estás vestido adequadamente com roupas nupciais. E a palavra falou que aquele adversário ele foi arrancado dali e foi levado para o seu lugar. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós pensamos que aqueles que estão à nossa volta somos como nós, mas só o Senhor sabe, porque as pessoas não perceberam. Então não era exterior, era interior, era espiritual. E o Senhor é aquele que separa o joio do trigo, e assim as bodas se prosseguiram conforme a vontade daquele Senhor, e o nome do Senhor foi glorificado. E logo em seguida, que passa por esse processo, vem a questão do tributo deste mundo. E o Senhor foi bem claro, me traz aí uma prova. Eu não sou deste mundo, eu não nasci neste mundo. Eu não sou deste mundo. De onde eu vim, as riquezas são outras. Mas me questiona sobre pagar tributo aqui ou não, por quê? Me dá aqui a prova, me dá uma moeda. E mostrou para ele a moeda. Aqui nós falamos de cara e coroa, não é? E tem uma simbologia. Ele perguntou de quem é essa imagem, de quem essas escritas, quem foi que fez? Eles responderam naquela época de César. Pois então, se ele que fez, então dá a ele aquilo que é dele. Agora dê a Deus aquilo que é de Deus. E o que você pode dar a Deus? O que eu posso dar a Deus? Aquilo que ele me deu, o dom da vida, a minha vida, eu entrego a Deus. Pois o seu Filho a entregou por mim. Então nós fazemos dessa mesma forma. O maior valor que nós temos é a nossa alma. E o Senhor nos fez alma vivente, semelhantes à tua aparência. E assim nós entregamos novamente para Ele. É isso que Ele deseja, um coração contrito, essa troca, essa entrega diante dEle. E logo em seguida, o Senhor ali já sendo preparado, chegando no momento de cumprir a profecia. Existem aqueles que querem tentar, existem aqueles que querem manipular, que querem testar para ver se é isso mesmo. Eles começam a indagar ao Senhor sobre muitas coisas. E o Senhor começa a responder para eles. Porque eles perguntam, qual é o grande mandamento, Senhor?
Tu dizes tantas palavras, tantas coisas que a gente não compreende. E Jesus Cristo, nosso amado Senhor, ele simplifica. Ele fala: o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua força. Este é o grande mandamento. Mas tem o segundo que é semelhante. É como se o Senhor falasse: olha, é igual ao primeiro. Ele é semelhante, ele se confunde ao vê-los. Amarás, pois, o teu próximo com a ti mesmo, fazendo tal coisas, estará cumprindo a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. São os dois grandes mandamentos e são semelhantes. E a palavra mostra também que Cristo é o filho de Davi. E as pessoas confundiam ele com o ser humano. E ele questionou, mas como é que pode? Quando Davi orava, ele falava: Senhor, livra-me, para que o teu nome possa ser glorificado. E como posso ser filho? Eu sou filho do Altíssimo. Mas Davi se rendia aos pés do Senhor. Então, nessa manhã é um momento de rendição. Nesse momento profético que você está sentindo, é o momento da sua rendição. É um momento que você pode parar agora com a leitura da Escritura, da Palavra de Deus, dessa pequena explanação, você buscar recursos para você. E ali minerar, peneirar e reter o que é bom, para o nome do Senhor ser glorificado. Agora, o período de oração pela manhã, a oração pela manhã ela é muito agradável. E nós oraremos mais uma vez, entregando este período. Senhor Deus, nós entregamos, orando ao Senhor este período. Ó Deus, agradecendo ao Senhor pela força que o Senhor nos tem dado, pelos desafios que o Senhor nos tem feito superar a cada momento, Senhor, para estarmos até aqui. E em nome do Senhor Jesus, eu te peço que esta palavra possa alcançar o meu coração, Senhor, e transformar a minha vida, porque eu preciso de Ti. Mas também, Senhor Deus, nesta hora, eu oro pelo pai de família, pela mãe de família, pelos seus filhos, pelos lares, pelas pessoas, meu Deus. E te peço que o Senhor possa estar guardando debaixo das tuas mãos, debaixo da proteção do Senhor. E assim dando a condição, ó Deus, de receberem este convite e participarem dessas bodas. A bodas do Cordeiro, Senhor Deus, que há por vir. Preparando, Senhor Deus, com vestes nupciais para o teu nome ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e dizemos ao Senhor: nós aceitamos o teu convite. Fala conosco, Senhor, nos orienta, como assim o Senhor orientou essas pessoas, essa grande multidão que te cercava. Porque o Senhor não mudou até o dia de hoje. O Senhor continua o mesmo e tem uma promessa que vai voltar. Vai voltar para nos buscar, Senhor, buscar aqueles que estão preparados e preparar aqueles que não estão, porque grande é o Senhor para cumprir as suas palavras. Assim, Senhor, nessa manhã, nós pedimos ao Senhor, acalenta o nosso coração, nos dê força para vencer este dia, para que o teu nome possa ser glorificado. Assim nós oramos, nós te suplicamos, Senhor Deus, e também te glorificamos, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento, meus irmãos, eu me despeço com um pedido gentil, sincero, que ao assistir a este vídeo, você possa deixar o seu like, porque vai ajudar muito
na ampliação deste canal, que você também possa fazer um comentário, uma pergunta, porque eu mesmo vou responder. E também que você possa compartilhar, se você sente no coração que alguém precisa ouvir esse tipo de palavra que está enquadrado naquele momento, por gentileza compartilhe, para que possa chegar a mais pessoas. Assim eu te agradeço do fundo do meu coração e peço que o Senhor te abençoe abundantemente. E nessa hora eu me despeço com um forte abraço, um beijo no coração e a paz do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. A paz do Senhor. E graças a Deus. E muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Amém?